João, capítulo de número 14, somente o verso de número 6, oh glória a Deus. Evangelho do Senhor, segundo escreveu o evangelista João, o apóstolo do amor, capítulo de número 14, verso de número 6, glória a Deus. Está escrito o texto, a epígrafe está escrito: Jesus é o caminho para o Pai. Essa é a epígrafe do texto, esse nome que aparece antes do texto, está escrito: Jesus é o caminho para o Pai. O verso 6 está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Eu vou repetir o texto. Esse texto é muito familiar, todos conhecem, mas segundo a psicologia diz, uma frase repetida várias vezes, ela fica impregnada em nossa memória. E se tem uma coisa que a nossa mente tem que ficar impregnada, é de palavra, é de Bíblia. Glória a Deus. É por isso que eu vou repetir o texto no verso de número 6, dizendo: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra. Palavra esta que é boa, que é perfeita e que é agradável. Palavra esta que é digna de toda, Senhor, aceitação. Pai, o Senhor sabe que eu estou na total dependência do teu Espírito, meu Deus. Então usa mais uma vez esse vaso de barro que está disponível para a tua obra nesta noite. Abre os teus oráculos, que o Espírito do Senhor tenha liberdade. Fala, Senhor, não te cala, porque eu creio que todos nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Olhe para mim e dê um pouco da sua atenção. Os irmãos sabem que o Senhor, quando vem em terra, Ele vai ver a necessidade de escolher alguns homens para caminhar contigo em sua empreitada sobre esta terra. Os irmãos sabem que a primeira escolha, Ele convoca 70, dos 70 Ele seleciona 12, dos 12 Ele pega 3 mais íntimos, pastor Edivaldo, que é Pedro, que é Tiago e que é João. E o Senhor Jesus Cristo, meu amigo Joelson, Ele vai dar a oportunidade de 4 homens escrever o Evangelho. E dentre este homem, cada um escreve para um público e cada um descreve o Senhor de uma forma. Por exemplo, Mateus, escrevendo para os judeus, vai trazer o Senhor como rei, porque assim os judeus acreditariam que o Messias que viria para reinar um reinado terreno, para tirar a nação de Israel do jugo de Roma. Marcos, que não foi testemunho ocular do ministério do Senhor, mas foi discípulo do apóstolo Pedro, escrevendo para os romanos, ele vai trazer o Senhor como servo. Lucas, que também não foi apóstolo, foi amigo do apóstolo Paulo, escrevendo para os gregos, que acreditavam na doutrina do homem perfeito, traz o Senhor como um homem perfeito.
João é o único escritor que não escreve para público algum. O Evangelho de João é o Evangelho universal. E João tem a missão de trazer o Senhor como verbo divino. Porque João está combatendo uma seita por nome de gnosticismo. Seita essa, pastora Juliana, que queria anular o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Por isso que João começa o Evangelho dizendo que ele é o verbo que estava com Deus e que era o próprio Deus, apenas se fez carne e habitou ou tabernaculou entre nós. O capítulo de número 14 é a continuação do capítulo 13. Capítulo 13, o Senhor vai reunir o seu discípulo e vai fazer a última ceia. Nesta ceia, ele vai falar dos acontecimentos, dos ocorridos que irá lhe acontecer. Porque Jesus, ele sabe que ele não veio para esta terra para brincar. Ele veio para uma missão. Missão esta que estava estabelecida antes da fundação do mundo. Então o Senhor começa a falar o que lhe vai acontecer. Começa a bater desespero no seu discípulo, que é normal. É verdade, pastor Divaldo? Imagina você andar 3 anos e meio com o Senhor Jesus e saber que vai perder aquela presença poderosa. O discípulo começa a entrar em desespero. Por este motivo que João escreve no capítulo 14. E no capítulo 14 o Senhor está tranquilizando, acalmando o coração dos discípulos que estão inquietos. E a primeira palavra que o Senhor libera é: não se turbe o vosso coração. Meu Deus. Porque Jesus não começa a trabalhar de fora para dentro. O Senhor começa a trabalhar de dentro para fora. Aí João continua dizendo que o Senhor disse: crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor está dando uma palavra de esperança em meio ao desespero, em meio à angústia, em meio à ansiedade. Porque, dizem por aí que a depressão é a doença do século. E eu não sei como você entrou por esta noite, mas eu já quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, porque o Senhor está dizendo: tudo nesta terra tem tempo e prazo a te validar. Se abra a boca. Eu já vou liberar uma palavra, porque Paulo disse: agora que aquilo que ele não viu, aquilo que eu ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao
livro. E há uma divisão entre eles, Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento compõe cerca de 39 livros. Novo Testamento compõe cerca de 27, totalizando 66 livros. Os irmãos sabem que a Bíblia foi escrita em 2 idiomas. Antigo Testamento no hebraico, Novo Testamento no grego clássico, o grego poetê. Capítulo 14, verso de número 6, João monografa, João registra, porque João foi o discípulo mais novo do Senhor Jesus Cristo, filho de Zebedeu, com Maria Salomé. É interessante, meus irmãos, aqui é um novo pentecostal, glória a Deus por isso, Joés, porque a Bíblia ela foi registrada quando Deus trovejava no Monte Sinai. Oh, glória a Deus. Então a Bíblia começa com barulho e o livro do Apocalipse, aleluia, foi escrita por um homem que Jesus chamava de filho do trovão. Glória a Deus. Então começou com barulho e termina com barulho. É por isso que no céu não tem ninguém quieto. Isaías, quando tem visão do alto, ele diz que lá no céu não tem ninguém quietinho. Glória a Deus. É no céu o Senhor está gritando, está clamando a toda hora e a todo tempo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque toda a terra está cheia da forte de Deus. A glória pesada, a glória máxima, só quem recebe ela. Levante a mão para cima. Até mal com o minuto. Um minuto eu já vou te pegar. 59 de glória a Deus. 58 de aleluia. 57 para ministério. 56 para alguma coisa. Porque Deus está aqui para ser adorado. Deus está aqui para ser glorificado. Porque tudo é dele. Por ele. E para ele são todas as coisas. Para a glória, para todo o céu. E amém. O intuito de João escrevendo o capítulo 14 era acalmar, era tranquilizar os discípulos que estavam amedrontados em ficar sem a presença do Senhor. Mas o Senhor olha para eles e diz: fica tranquilo, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Porque já profetizou o profeta Messias, Isaías, dizendo que pode uma mãe, porventura, se esquecer do filho que criou uma
Se
ciência diz, pastor Ivan, que não há nada real e autêntico sobre a terra. Oh, glória a Deus. É por isso que João disse no capítulo 15, João disse, registrou que ele disse, ele ouviu de Jesus, e o que ele ouviu de Jesus? Ele ouviu de Jesus assim, ó: eu sou a figueira verdadeira. O que é isso, evangelista? O que é isso? É que Israel é comparado a uma videira de uma promessa. Israel tinha uma obrigação, um objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo de Israel como videira era dar frutos bons, pastor Ivan. Era frutificar. Só que Israel vivia muito em oscilação. Outrora estava adorando a Deus, outrora estava adorando aos deuses. Aí Israel não produziu frutos bons, só produziu frutos maus. Aí Jesus vem para acabar com o problema da oscilação. Ele vem para dar constância para o homem, porque o homem perdeu a originalidade. Quando Adão cai no jardim do Éden, só que Jesus veio para solucionar todo o meu e o teu problema. Aí ele disse: eu sei que era para Israel frutificar, mas não frutificou. Eu sei que era para Israel ser videira, mas não foi. Mas eu sou a videira, a verdade. Ele está dizendo: eu sou a originalidade. Eu sou o único que consigo ser real e autêntico. Você pode dar glória a Deus por isso? Você lembra desse irmão que uma vez Jesus já está em uma missão, e Jesus, a missão sente fome, e quando ele sente fome, ele vai olhar para um pé de árvore, e esse pé de árvore é chamado de figueira. E lá em Israel, as três principais árvores é a oliveira, que significa a área espiritual, a figueira significa a área religiosa, e a videira significa a área espiritual. O Senhor querendo fruto, querendo se alimentar, ele olha para a figueira, que tinha aparência, mas não tinha fruto. Jesus se expressa, porque se tem uma coisa que ele não gosta, é de aparência. É por isso que a conversão não é de fora para dentro, a conversão não é mudar a veste, a conversão é mudar o caráter, é de dentro para fora. É por isso que eu tenho luz, algum eu tenho, algum receio para os crentes religiosos, porque eles querem obrigar a mudança da veste, mas eles não pegam a conversão de alma, a mudança de caráter de dentro, agora fora. Aí Jesus irado, porque a figueira só tem aparência, ele vai dizer: amaldiçoa, eu te amaldiçoo, nunca mais a fruto de ti, porque eu não gosto de aparência, eu não gosto de engano. Oh, glória, a obra de engano, quem gosta é o diabo, eu não gosto, eu gosto de realidade. Aí João, escrevendo o capítulo 14, diz que ele é a verdade, olha aqui naquilo que é real e é autêntico. Então, se até hoje você viveu de aparência, hoje é dia de viver uma vida real, uma vida de real. É por isso que eu tô meio ausente. Eu sou posto, mas eu não fico muito lá, porque no Facebook a vida de todo mundo é boa, mas por trás do bastidor tá depressivo, tá trancado no quarto, porque gosta da aparência. Só que Jesus disse: eu quero te dar uma vida real, eu quero te dar uma vida de realidade. Ele está dizendo: eu sou a realidade. O mundo é aparência, Joés. Aparência. Aparenta ser, não é. Porque o final é morte. Só que o Senhor tem caminho de vida. O Senhor tem caminho de vida. Pastor Divaldo, quando o homem peca, Deus coloca um anjo para guardar.
jardim do Éden. Só que ele libera uma palavra em Gênesis 3,15, da semente da mulher. Mas será um que esmagará a tua cabeça, e você ferirá o calcanhar. Aí Paulo escrevendo, capítulo 12 aos Coríntios, ele diz, conheço um homem, falando dele mesmo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e eu vi coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Aí ele vai usar a palavra jardim, que é a mesma palavra do jardim do Éden, que era o jardim onde os gregos, os reis gregos, recebia o Deus amigo. Quando o homem peca, Deus vai estabelecer um meio para voltar de volta para o caminho. Aí João escrevendo no capítulo 14, registra Jesus dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho que eu vou estabelecer para você voltar até acesso ao jardim de glória. Oh, meu Deus do céu! Ele está dizendo, não há outro caminho. Não há outro caminho. Paulo diz, o céu vem chegar. Outro evangelho, esse seja máquina. Essa área altíssima. Só há um caminho. O caminho é estreito, a porta é estreita. É renúncia. É santificação. Ele disse, você é luz do mundo. Você é sal da terra. Quem pode dar glória a Jesus por isso? Quem pode glorificar a Deus por isso? Aí João continua dizendo, eu sou a vida. Existe 3 palavras. Vou usar só uma. Uma simboliza a vida financeira, outra simboliza a vida gerada quando a mãe dá à luz a criança no ventre. Só que eu quero falar da Zoe. Porque, irmão, você precisa entender que tudo começa no mundo espiritual. Tá? Por isso que Paulo disse que só discernir isso tem que estar em espírito. Talvez alguém se levando e você quer jogar da mesma forma. Você quer se igualar, mas você não leu Efésios capítulo 6. A tua luta não é contra a carne. Tu não luta contra sangue. Tu luta contra principado, contra potestade, contra lotes espirituais da maldade que atua em região celestial. Talvez você não saiba a importância disso. Só que eu estou falando de um inimigo que tromba até com ele. Eu estou falando de um inimigo que resistiu por 21 dias a oração de Daniel. Ô irmão, é caído, mas ainda é anjo. Eu estou falando de um inimigo que Miguel não ousou lançar a palavra sobre ele. Miguel disse, longe de mim lançar a palavra de juízo contra ti, mas com o meu Senhor, cura só Jesus ali. O dono da minha vida, só ele tem poder para te repreender. É só Jesus. Tá? Não vai nessa escolha de fogo aí, eu te vi por uma vida.
te dá saúde. Uma certa feita a mulher está com febre, só que febre não é essa como diz. A febre antigamente era malária, que causava até cerca de morte. Aí Jesus só dá um toque, a mulher curada. E quando a pessoa curada não fica prostrada, a sogra de Pedro se levanta e volta a ser feita. Estou falando de Jesus de Nazaré. Talvez eu falasse de banco, de dinheiro, você estava morto. Eu estou falando de nome que é mais poderoso do que tudo que está sobre esta terra, porque essas coisas terrenas tudo corrói, só que a celestial é eterna, a daqui é transitória, só essa é passageira, só que a que vem de cima por baixo, ela é eterna, só tem que essa receba agora, receba agora, receba a coisa do céu agora, receba aquilo que vem de alto, não de baixo, receba aquilo que vem de cima. Olha pra cá. Olha pra mim. Paulo disse: não despreza. Meu intuito aqui é fazer você sair daqui preparado para o combate. Não vai deixar o diabo atacar tua mente, o teu emocional, porque tem uma palavra de esperança. Tem um lugar precioso te aguardando. Eu vou te dar alguns segredos para você se manter firme. Aí Paulo disse: não despreza os ardis de Satanás. O que é ardis, evangelista? Ciladas bem elaboradas. Só é isso. Ele tem muitas ciladas bem elaboradas. E se uma coisa que ele não é bobo, é burro, ele não é. Se fosse assim, ele não tomava muitos homens de Deus. Aí Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu amigo pastor Nils, porque Paulo disse que a gente não luta contra a carne nem contra a sangue, a gente luta contra a hoste, é contra legiões, principal, contra a potestade. E você lembra de Jesus sendo tentado no deserto? Mas Deus diz que ele ficou 40 dias no deserto, só que nunca é detalhista. Nunca diz que há 40 dias sendo tentado. Pastor Edivaldo, porque ele não desiste. O bicho é ardiloso. E Paulo disse que ele tem muitos métodos. Não foi um método que ele usou com Jesus, foi vários. Só que Davi, escrevendo o Salmo, ele disse que o inimigo armou o laço. Só que ele disse: só que nós escapamos. Aí foi louvado aqui, aleluia, aleluia, que ele usa laços e embaraços para nos envergonhar. Oh, glória a Deus. Só que você louvou aqui: o Senhor está comigo. Oh, glória a Deus. Se põe de pé, se coloca de pé nesta noite, porque o inimigo não vai te paralisar. Oh, glória a Deus. Seja na área emocional, seja
soprar o Espírito de vida. Sabe quem recebe? Levante a mão. Levante a mão. Levante a mão. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Tudo aquilo que você precisa. Ele disse, pastor Edinaldo, pastor Edinaldo, ele disse, eu sou. E você sabe que essa palavra quer dizer, eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou a porta aberta se o teu caminho estiver fechado. Eu sou o teu livramento se você estiver encurralado. Eu sou a tua providência se você estiver em escassez. Eu sou o Jeová Rafá se você estiver enfermo. Eu sou o Sabaote, o Jeová Nissi, o El Shaddai, o Deus todo. Poderoso, levante a mão, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Ele está se manifestando como Jeová da cura, como Jeová poderoso, como o Senhor é a nossa bandeira, o Jeová Nissi. Ele está dizendo, nessa guerra tu não sai perdedor. Nessa guerra você não sai por baixo, porque ele não te levantou para ser cauda. Ele disse para mim hoje essa palavra. Ele falou, meu filho, eu te levantei para ser cabeça, rapaz. Não aceita. Faça aquilo que Paulo disse, escrevendo na carta de Romanos capítulo 12. Não se conforma, seja transformado pela renovação de uma mentalidade, muda a forma de pensar, que as coisas que estão preparadas chegará sobre a tua noite. Chegará sobre a tua noite. Eu não estou dizendo que Deus vai preparar. Não, Deus está preparado. Ele está te preparando para tomar posse. Porque Paulo disse, para que eu experimentei. Eu não experimento algo que está sendo preparado. Eu só experimento algo que já está pronto. O que eu preciso fazer é mudar a minha vida. Mas não tem mais tempo de ficar de meninice. Não é mais tempo de ficar de oscilação. A ordem é sede firme, sede constante, sempre abundante na obra de Deus. Davi disse, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Os irmãos sabem que o óleo só era usado para unção de rei e unção de sacerdote. E você já se perguntou por que Jesus inicia o teu ministério com 30? Por que Deus unge Davi com 17? Mas ele só assume com 30? Porque Deus unge José com 17, dá sonho com 17, mas só dá o trono, aleluia, com 30. Porque os judeus acreditam que 30 é a idade da maturidade.